O Regional Debates, você acompanha conosco, confere com a gente de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, as personalidades do Brasil e da nossa região metropolitana, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você os temas importantes, não é? A pauta regional e, claro, discutindo também os temas que estão no dia a dia, né, da pauta nacional. A gente tem uma reprise diária, você também já sabe, às 20 horas, às 8 da noite, portanto, e um pouquinho mais na frente, depois do programa do JB, às 22 horas, o painel regional, com entrevistas, né, e discussões também sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição, a gente com prazer recebe aqui o prefeito de Bertioga, prefeito Mauro Orlandini, do Democratas. Tudo bem, prefeito? Prazer revê-lo. Bom dia, Edgar. Obrigado mais uma vez, né, por estar aqui com você nessa emissora, nesse programa que tem um alcance tão grande, a gente poder falar um pouquinho, né, dividir com a comunidade, com a nossa comunidade, as tarefas. Nossa, momento bom, momento ruim, né, coisa certa, que a gente acerta, coisa que a gente erra, mas enfim, é dividir com a comunidade, principalmente o pessoal de Bertioga, né, a nossa tarefa de gerir o município, agora pela terceira vez, né, Edgar? Então eu acho que é uma satisfação, um orgulho muito grande, né, a gente está podendo mais uma vez estar à frente da administração e obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado a você, o prefeito Orlandini, por estar conosco aqui mais esta edição, e ele que comemora agora, em julho ou agosto, Mauro Orlandini, me ajuda aqui, 30 anos de vida pública. Dia 30 agora, dia 30 desse agora, mês né? de julho. Você completa 30 anos Há 30 da anos nomeação atrás. do prefeito Oswaldo Justo, para que você fosse o coordenador regional lá da Bertioga, é isso? Isso, administração regional. Administração regional da Bertioga era um distrito de Santos, né? E exatamente no dia 30 de julho de 84, meu grande mestre, Oswaldo Justo, me nomeava como administrador regional de Bertioga. Eu que não participava de política, não tinha experiência nenhuma, né? De repente a gente se descobre podendo estar se realizando, né? Fazendo as coisas que a sua localidade necessita. Então acho que é um orgulho, tem muita história para contar, Eu acho que esse aprendizado que eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de aprender a fazer direito, fazer bem feito, fazer política, essa verdadeira concepção da palavra, né, política, né, não politicagem, mas política, que foi que eu recebi do meu grande mestre Oswaldo Justo, né, a quem eu sou eternamente grato. Muito bem, na sequência aqui com a gente, mais uma vez, participação sempre importante do companheiro Uriel Vilas Boas, nessa edição do Painel Debates. Tudo bem? Prazer também rever você, Uriel. O prazer é muito meu de estar aqui, principalmente por estar com o prefeito Orlandini e também presença do meu professor Luiz Dias Guimarães. Então é com muita satisfação que eu recebo o convite, estamos aí mais uma vez. Secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães, mais uma vez comparece aqui, participa conosco no Painel Regional Debates. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Edgar. Boa tarde. É um prazer estar mais uma vez no seu programa. Tem dois alunos aqui, já que o Uriel é ex-aluno, eu também sou, né? Ex-aluno Luiz Guimarães na velha e famosa consagrada FACUS, né? Faculdade de Comunicação da Universidade Católica Edgar, de Santos. Isso mostra que as pessoas dão certo na vida, apesar dos professores. Não concordo. Com os bons professores, aliás, bons professores. Bem, né? Aliás, me sinto um pouco aluno também do Luiz, né? A companhia dele, sempre a gente aprende muita coisa. É verdade. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, não envie aí sua pergunta, seu comentário, sua opinião a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, coloca em destaque aqui ao longo do programa, né? Lembrando que pelas redes sociais você também tem essa possibilidade, pelo facebook.com/painel regional. Estamos online, não é, pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e acompanha em tempo real as nossas discussões, nossos debates aqui ao longo do programa. E lembrando que depois do painel regional debates encerrado, ele vai para o YouTube. Você revê os trechos que julgar mais interessantes, você revê também, né, conforme você achar mais interessante o programa por inteiro. A gente destaca sempre aqui os jornais que fazem parte aqui do dia a dia da nossa cidade, da nossa região, os nossos parceiros. Está aqui o DL, Diário do Litoral, sai com a manchete aqui envolvendo a discussão, a audiência que vai acontecer com relação aos coletores de lixo na cidade aqui na região, né? Eu passo aqui ao prefeito Orlandini, que me ajuda aqui a distribuir ao Uriel, também ao Luiz Guimarães, e destaco também do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta
de São Paulo, né? A manchete, jornal que circula em mais de 250 cidades do estado, FIFA dá nota 9,25 à Copa no Brasil. Tá certo? Uma nota importante, 0,25 a mais da nota que foi dada em relação à Copa de 2010 lá na África do Sul. Peço ao Orlandini que me ajude também a distribuir o Gazeta, né, ao Uriel Vilas Boas e também ao secretário Luiz Guimarães. Só para a gente amarrar essa coisa da Copa, o Orlandini, você acompanhou, imagina, Filipão, né? O que aconteceu. E deu nota 9,25 para a Copa também. Eu acho que a Copa poderia ter até uma nota mais alta. Viu? Realmente foi uma Copa empolgante, bonita, não é? Acho que houve um reforço no turismo brasileiro. Acho que as pessoas, os estrangeiros que estiveram aqui, os turistas que passaram por aqui, pela nossa região, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro, onde teve Copa do Mundo, acho que gostaram muito. Segurança, tranquilidade, não é? Tudo funcionou da melhor maneira possível. Os portos que foram utilizados, aeroportos, não é? Os estádios, né? Tudo funcionou direitinho, não houve problema nenhum, alegria muito grande, bons jogos, né? A decepção, claro, ficou por conta da catastrófica atuação da seleção brasileira nos últimos 2 jogos, mas isso não tem nada a ver com a organização da Copa. O que você achou, Orlandini? Edgar, olha bem, eu acho que tem uma constatação, né? Sempre que o Brasil tem esse tipo de evento, ele faz, principalmente esportivo, né? Futebol, ele faz bonito em campo e feio fora de campo. Essa Copa foi exatamente ao contrário. Nós fizemos feio dentro do campo e bonito fora do campo, né? Acho que as informações que a gente tem do Brasil como um todo, né, dos outros estados que receberam delegações, receberam turistas, né, de outros países, saíram encantados com o Brasil. Eu acho que essa constatação do nome do Brasil, embora o resultado, embora a performance em campo, mas o resultado para o Brasil foi realmente muito bom, né? A imagem do país, essa imagem receptiva, o que nós temos de bom é isso, né? Agora, quanto ao futebol, Edgar, eu acho que fica uma lição, que a organização, a disciplina, né, a regra, né, faz a grande diferença, né? Eu acho que está na hora do Brasil, que a rainha, é a capital do futebol, né? Ela tem que, nossos jogadores, nós temos que ter uma mentalidade de jogar e jogar bonito, né? Não ficar cavando falta. Eu acho que chega de ser malandro, né? Sou malandro, eu consigo. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que jogar o jogo, jogar bonito, né? Fazer aquilo que a própria Alemanha merecidamente ganhou essa Copa, né? Principalmente por mostrar organização, mostrar coesão entre os jogadores, respeito, né? Um jogo jogado. Então acho que essas 2 grandes mensagens ficam, né? Da gente se disciplinar, aprender a ter disciplina, né? E também esse momento que saiu o país, né? Como o país sai dessa Copa aí com muitas vitórias, principalmente como cidadão brasileiro, acho que ganhamos. Muito bem, antes de ouvir o Uriel, eu vou passar a bola aqui para o Luiz Guimarães, né, que foi, junto com o prefeito Paulo Alexandre, um dos principais responsáveis pela cidade de Santos ser uma das subsedes da Copa do Mundo e receber aqui 2 seleções. Uma foi a seleção mexicana, que perdeu nas oitavas de final, foi embora um pouquinho mais cedo, e a outra foi a Costa Rica, que talvez tenha sido a grande surpresa, né, técnica, futebolística, dentro das 4 linhas, né, dessa Copa do Mundo de 2014, ficou até as quartas de final, ou seja, um período bem longo aqui na cidade. Eu queria que o Luiz então aproveitasse para fazer um balanço, né, como é que foi isso, representou isso aqui para a cidade, essa questão de ser subsede, e de uma maneira geral, analisando a Copa como um todo também, não é, Luiz Guimarães? Esse 9,25 da FIFA, se você concorda, você acha que poderia ser um pouquinho mais até? O Orlandini definiu bem essa situação, né? Eu acho que essa Copa surpreendeu a todos no Brasil e no mundo, né? Quando se esperava um evento catastrófico do ponto de vista de mobilidade, de segurança, essa coisa toda, né? Não aconteceu isso, pelo contrário, o Brasil mostrou que tem know-how de improvisar, né? De fazer na última hora, né? Coisa que nós condenamos, é claro, porque sempre digo, há um ditado espanhol que diz: festas querem vésperas. Então as coisas têm que ser sempre organizadas com muita calma, com muita antecipação. Mas o fato é que na hora estava tudo certo e tudo bem. Eu acho que transcorreu de fato muito bem, sem entrar aí nas 4 linhas, né? Esse daí é outro departamento que
Então houve mesmo uma inversão, né? Para Santos, Edgar, o resultado, eu acho que não há quem discorde, foi fantástico, né? Nós conseguimos aí trazer 2 seleções para a cidade, e 2 seleções, o México, como você disse, uma seleção aí carismática, uma seleção importante que faz falta em qualquer Copa do Mundo, né? Pelo volume de mexicanos que acompanham a Copa, pela alegria que eles trazem, pelo bonito futebol que eles jogam, e fez um trabalho bom, um trabalho bonito. E a Costa Rica, que foi realmente a grande surpresa, né? Costa Rica surpreendeu a todo mundo. Nós tivemos a felicidade de receber as 2 seleções, e isso foi muito bom para o turismo da cidade. Os números que nós conseguimos levantar até agora são absolutamente fantásticos do ponto de vista de exposição da cidade para o mundo, que era sempre o nosso principal objetivo, né? Eu disse neste programa mesmo que nós queríamos aproveitar o momento da Copa para, em primeiro lugar, expor positivamente a cidade para o mundo, e, em segundo lugar, nos qualificarmos melhor para atender o turista estrangeiro que passa a frequentar a cidade a partir de agora, em função do Museu Pelé, né? E o fato é que no México, por exemplo, nós fomos objeto de 335 reportagens no México e 69 reportagens na Costa Rica. Você vai dizer, mas que diferença grande, né? De um para o outro. Não, aqui a Costa Rica é um país pequeno, pouco mais de 4 milhões de habitantes, né? 69 reportagens de televisão e jornal é muita coisa para Costa Rica. E o México, 335. E não estamos computando nesse número as matérias específicas sobre as seleções, escalação de seleção, o treino tático, nada disso. Estamos falando de reportagens que faziam referência elogiosa à cidade, né? Isso foi muito bom. Não só em relação ao México e à Costa Rica, mas, de uma forma geral, nós fomos objeto de reportagem em 230 veículos de comunicação de todo o mundo. Isso daí, vocês sabem, é uma coisa impagável, né? Não tem dinheiro que pague essa exposição da cidade. Então eu considero de sucesso total, e nós temos conseguido trazer 2 seleções que geraram tanta repercussão positiva, juntamente, é claro, com o Museu Pelé, né? O Paulo Alexandre, o prefeito, sempre teve essa preocupação estratégica de abrir o Museu Pelé no momento da Copa, exatamente para agregar valor aí ao produto. E isso se confirma na medida em que, agora, completando um mês de abertura do Museu Pelé, nós já recebemos 24 mil visitantes. 24 mil visitantes. Será que algum argentino está incluído nesses 24 mil aí, não? Muitos argentinos. E uma coisa... tenham aprendido alguma coisa, né? E uma coisa curiosa, muito colombiano, né? Aliás, nós recebemos no museu visitantes do mundo todo, né? Da China, do Japão, do Irã, do Chile, então de vários países. Então os nossos números, em resumo, eu queria dizer o seguinte, eles são muito positivos, né? Mesmo a hotelaria é uma situação interessante de se comentar. No mês de junho, portanto, pegando a primeira metade da Copa, nós tivemos uma taxa média de ocupação da rede hoteleira, considerando os 14 principais hotéis da cidade, uma taxa de ocupação de 62%. 62%. Ou melhor, corrigindo, 61%. E quando ano passado nós tivemos uma taxa de 67%. Então, em junho de 2013, 67%. Em junho de 2014, 62%, 62%. Então você veja que são números muito próximos, né? Muito próximos. Aí você vai dizer, mas não vieram turistas então estrangeiros para a cidade? Vieram. No final de julho, aí sim, 61% dos hóspedes desses 14 hotéis da cidade de Santos eram estrangeiros. Então, o que aconteceu na cidade, na verdade, foi o seguinte, foi uma troca.
Nós deixamos de receber turistas brasileiros para receber turistas estrangeiros, o que é muito positivo do ponto da economia turística. E você vai perguntar, mas e por que isso aconteceu? Né? O que aconteceu foi o seguinte, foi um fenômeno no Brasil. Os brasileiros deixaram de viajar em junho para lugares que não fossem de exibição de jogos. O brasileiro, ele só viajou para São Paulo, para Salvador, para Fortaleza, para o Rio, onde havia jogo. Né? E no caso de Santos é uma cidade base, então não teria por que haver esse deslocamento. Em contrapartida, nós tivemos toda a nossa cidade, nossa estrutura hoteleira ocupada pelos turistas estrangeiros. Né? Um fato interessante é que, na verdade, a realização da Copa do Mundo no Brasil, ao mesmo tempo que trouxe inúmeros benefícios para o país, e eu não tenho dúvida de que trouxe, provocou, de uma certa forma, um apagão no mercado hoteleiro. Por quê? Em função da Copa, as empresas deixaram de realizar congressos, convenções, houve uma redução no turismo corporativo, profissional. Quer dizer, foi uma época em que as pessoas evitaram compromissos de trabalho. E todo mundo sabe que o turismo corporativo, ele é a base da ocupação da rede hoteleira de cidades como Santos. Esse fenômeno ocorreu em todo o Brasil, né? Tirando Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro, que são mercados já consolidados do ponto de vista turístico, as outras cidades todas do Brasil tiveram uma queda na ocupação dos hotéis, né? Porque não houve esse movimento profissional nesse período, né? Santos não teve essa queda, né? Conseguiu manter a média com turistas estrangeiros. Eu estimo, pelos levantamentos que temos feito, que nós recebemos nesse um mês aí de Copa do Mundo cerca de 12 mil turistas estrangeiros. Né? E você vai me perguntar, mas baseado boa, em que esse número? Né? Baseado no movimento no Museu Pelé. Cerca de 50% dos visitantes do Museu Pelé eram estrangeiros, de todas as partes do mundo. Né? Então, por isso eu posso assegurar que pelo menos 12 mil turistas estrangeiros nós tivemos na cidade de Santos nesse período. Mas eu acho que esse número é maior ainda. Uriel Vilas Boas, com certeza, já explanou aqui a sua opinião a respeito da Copa. Só para completar, né, Uriel? A impressão foi bastante favorável, né? Especialmente aqui para a cidade. Eu vi hoje na televisão a chegada da delegação alemã, lá numa cidade da Alemanha, esqueci. Foi Berlim, não foi? Berlim ou Brandemburgo, se não me engano. E achei curiosíssimo, eles fizeram uma repetição de um ato que tinham praticado no Maracanã. Ou seja, colocar a Copa no chão e ficar dançando em volta como foram ensinados a fazer pelos índios pataxós. Então lá na Alemanha, eles fizeram a mesma dancinha, ritual, né, o mesmo ritual, significando o quê? A identificação dos alemães com o lugar onde eles estiveram. E ao mesmo tempo a gente associa com as informações do professor Guimarães, quando ele menciona os mexicanos e costarriquenhos aqui no nosso litoral, aqui em Santos principalmente, o comportamento deles, a identificação, a forma como foram recebidos pela cidade. Então, toda essa comparação que ele faz, inclusive em relação a mais ou menos turista, mais ou menos uso dos hotéis, eu diria que isso se trata de um investimento. É o momento que a gente tem que aproveitar, tem que avaliar, e porque é um significado muito importante, porque os pessimistas que falavam que a Copa no Brasil ia ser uma porcaria, não tinha segurança, não tinha cobertura, não tinha transporte, os aeroportos estavam inadequados, tudo isso foi por água abaixo. Tudo isso foi desmentido. Na prática, o brasileiro usou um pouco da sua criatividade, um pouco da sua forma de agir, de improviso, mas tudo deu certo. Os estádios todos lotados em todos os jogos. Algo assim impressionante. Eu só faço uma comparação. No encerramento da Copa de 50, nós tínhamos 200 mil pessoas no Maracanã. Desta feita foram 74 mil. O Maracanã encolheu, né? O Maracanã encolheu e mais ainda, só sem ironia, sem nada, eu fico chateado de ver um clássico como Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, né? Quando a gente deveria estar usando os estádios, né? Aproveitando a torcida. Mas, de qualquer forma,
voltando um pouquinho para a Copa, a gente analisa sob o prisma da preparação de mão de obra, porque nós precisamos ter essa mão de obra preparada para receber turista, precisamos entender que nós não somos um país, nós somos um continente, porque nós temos de tudo nesse país, de tudo. Se você começar no Rio Grande do Sul, vai até o Rio Grande do Norte, você tem gente de fora, as mais diversas características regionais e, consequentemente, todo um potencial a ser aproveitado, e isso serve para a gente. A região metropolitana tem que entender isso, agir de forma metropolitana e atraindo outros eventos, atraindo de forma que nós tenhamos aproveitamento econômico e o aspecto social. Nesse aspecto, nessa questão aí, eu penso que a Copa foi um grande sucesso e um grande resultado para a nossa região. Perfeito. Mauro Orlandini quer também... só para dar uma... Bertioga tem um viés turístico muito grande. Só para dar um temperinho nisso que o Luiz falou, né, eu acho que posso, em nome de todos os prefeitos da região, dar os parabéns pelo que foi programado, pelo que foi realizado por Santos, né, o Paulo Barbosa fazendo um trabalho maravilhoso, né, claro, com uma equipe como o Luiz só pode dar nisso, né? Obrigado. Fazendo um trabalho desse. Isso deu, Luiz. Eu quero pedir até para o Edgar para fazer essa observação, no sentido de que isso refletiu em 2 pontos. Primeiro, Costa Rica não teria chegado onde chegou se não tivesse hospedado em Santos. Segundo, que o reflexo, né, desse trabalho, dessa receptividade para esse pessoal todo, isso aconteceu para a região inteira. Nós tivemos turistas importados, né, como a gente costuma dizer, nós tivemos turistas participando. Bertioga recebeu turistas, né, oriundos desse receptivo aqui. Então acho que ganha o Brasil, ganha a nossa região metropolitana, né, por esse trabalho, né. Guarujá também recebeu uma delegação e é claro que esse receptivo se estendeu a todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Obrigado, Edgar. Perfeito. Só lembrando que a Costa Rica treinou na Vila Belmiro, jogou de branco e deu show, né? Só faltou o camisa 10 ser um negro, né? Mas não era, né? Era um jogador mais espigado e alto. Mas mesmo assim, eu acho que deu para bom entendedor, pingo é letra, né? Antes do intervalo, a gente sempre lembra para você uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, já que a campanha de vacinação contra a gripe está ganhando um reforço esta semana, quando a Secretaria de Saúde aqui do município monta um posto extra nesta quarta-feira, amanhã, portanto, dia 15, e na quinta, dia 16, lá na Codesp. Os postos vão funcionar das 9 da manhã até as 4 da tarde. Nesta terça-feira, o posto fica na rua Rodrigo Silva, número 17, e na quarta, na Praça Cândido Café, sem número. Além disso, a imunização segue disponível até o próximo dia 18, né? Sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, nas unidades básicas de saúde e também saúde da família dos bairros. Intervalo agora, voltamos já já. Muito bem, a gente está de volta com o nosso painel regional Debates, nessa edição, com muito prazer recebendo aqui o prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, do Democratas. Na sequência aqui com a gente, Uriel Vilas Boas, né, que atualmente comenta aqui conosco, e também o secretário de Turismo aqui de Santos, o secretário Luiz Guimarães. O telefone segue aberto aí, você entra, participa, liga, participa conosco, né? Envia aí o seu comentário, a sua pergunta. Eu queria, se der para fazer um close aqui do prefeito Mauro Orlandini, por favor. Um close aqui no prefeito. Vamos fechar aqui em cima do prefeito Mauro Orlandini, por favor. Pedido aqui da casa, dos telespectadores, da pessoa. Não é em mim. É um close aqui no prefeito Mauro Orlandini. Vou fechar aqui no Mauro Orlandini, por favor. Dá para aproximar um pouquinho mais, por favor, do Mauro? Aí um pouquinho mais, tá certo? Aí tem. E o prefeito mostra, então, dele, qual é a característica fundamental, Luiz Guimarães, hoje em dia dele? É que está, pois não, prefeito? A gravata. Mostra aqui pra gente. Que gravata é essa, por favor? Uma das exóticas gravatas. Essa gravata aqui, Orlandini, né? essa gravata, Edgar, essa de onde vem? É da minha, olha aí. da primeira, 93, quando eu fui eleito prefeito primeira vez, eu tinha essa gravata. E ela tá usadinha, né? Não, tá bonita. Tá usadinha e tal, né? Mas é a gravata aqui. Diferente. O que tá desenhado aí? É um piano, né? Um piano de caldo, uma lua. É um tema bonito. Sempre o pessoal fala, bonita só gravata e tal. Aí eu resolvi comprar um monte de gravatas temáticas. As gravatas temáticas do prefeito Orlandini. Usar gravata. Se transformaram numa tradição nas participações dele nos eventos e
nos veículos de comunicação também, especialmente para a gente. Prazer receber com essa gravata. Usar gravata já é uma aberração para nós brasileiros. Terno, Clima gravata. quente, Pensando bem, não tinha nem por que usar isso, né? Já que vai ter que ser, então vamos marcar. Exagerar mesmo. Vamos exagerar, marcar. Diga, Uriel. É que quando eu ia saindo, eu ia usar uma gravata. Aliás, a minha esposa sugeriu uma gravata. Eu falei, não, hoje eu te está lá, o prefeito Orlandini, não dá para competir. Eu acho que a esposa dele deve ter escolhido uma gravata assim, um pouco fantasiosa e ele não quis usar. Mauro Orlandini, tem uma informação aqui que você propôs ao governo do Estado, não é? A criação de um fundo emergencial para a equalização das receitas e petróleo. Eu quero que você confirme essa informação e o que é que está acontecendo para você ter tomado essa atitude. As tarefas que são passadas para os municípios já são muito grandes, né? Quer dizer, passam as tarefas, mas não passam recurso financeiro. A questão dos municípios já são difíceis, né? Cada município tem a sua dificuldade em tocar o dia a dia, né? E agora a gente tem uma lei que está aprovada, sancionada, publicada, é uma lei que está em vigor, né? Não está sendo aplicada por conta de que o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina entraram com uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que aquela ação é inconstitucional. Mas também a gente tem uma informação paralela que ela é constitucional e ela vai entrar em vigor a qualquer momento. Significa, a aplicação dessa lei significa, ela vai mexer com os royalties, né, a forma de distribuição dos royalties para os municípios. Bertioga recebe uma quantidade de royalties bastante significativa e é claro que quando mexer nisso vai ter um impacto. Mas vamos você ter uma ideia, orçamento de 400 bilhões, vão perder 30 milhões ano, né? É uma perda assim que vai realmente fazer um grande impacto. Tal. Então nós estamos propondo... O orçamento é 400 milhões ano? 400 milhões ano. Não, 400 milhões ano é o orçamento do município. Dentro desse orçamento, 30 milhões a menos. 42 são os royalties. Você vai ficar desses na faixa 42 de 12. cai 30. Né? Então, esse impacto eu levei ao governador Geraldo Alckmin, né? Porque o estado de São Paulo, Edgar, 6 municípios, eles perderão quantidade de dinheiro muito grande. Né? Os outros municípios ganham, ainda que seja um valor pequeno, mas ganham. Né? E esses 6 municípios, Bertioga, Cubatão, Guararema, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, e Caraguatatuba. 6 municípios perdendo. Então, o que a gente está propondo... Os 4, né? Oi? Se não me engano, os 4 do Litoral Norte. Os 4 do Litoral Norte. Não, o Ubatuba não. Ubatuba não. Ubatuba vai passar a receber. Né? Pela lei nova, ela passa a receber, pelo critério novo. Então, qual que foi a ideia? Da gente propor, porque o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele ganha, né? E as cidades, praticamente todas as cidades ganham. Né? E essas 6 cidades são penalizadas. Diferente do Rio de Janeiro, Edgar. Porque o Rio de Janeiro, não só o governo do Estado, mas como todos os municípios perderão. O impacto que isso vai significar para o Estado do Rio de Janeiro é muito grande. Né? Vai quebrar o Rio de Janeiro. Né? Então, acho que cada um tem que buscar a sua solução e nós estamos propondo para o governador, ele foi simpático a ideia, né, de se criar um fundo emergencial para cobrir, para fazer frente a essa perda, né, já que o Estado, enquanto governo, ele vai ganhar, então que ele faça um repasse, né, uma compensação para esses 6 municípios. E aí o Estado de São Paulo fica bonito, né? O governo do Estado de São Paulo resolve 100% da sua pendência nessa questão dessa nova lei, aplicação dessa nova lei da distribuição dos royalties. Então, para entender um pouquinho, esse dinheiro que vem da distribuição dos royalties, você recebe 42 milhões, é isso? Isso, volta 42 milhões ano. Claro, vai ter uma perda, mas por enquanto... De 30. Perde 30. Perde bastante, sem dúvida. Mas por enquanto recebe os 42 milhões. Essa verba é carimbada, tem algum destino obrigatório? O que o prefeito pode fazer com ela? Ela tem um destino, mas ela não tem uma fiscalização, ela não tem um foco, né, de cobrança disso. Apesar de que agora a nova lei ela vai ter que ser usada para educação e saúde, né? Basicamente educação e saúde. O royalties. Se você for entender o que no caso Bertioga, o que eu faço com esse dinheiro? Já estou fazendo isso, né? A legislação exige
que a prefeitura, os prefeitos invistam 15% do orçamento invistam na saúde. Nenhum município põe menos que 20, 25%. No nosso caso, em Bertioga, é 36%. Bertioga põe 36%, quando devia ser 15%, põe 36% para poder ter uma saúde, né, graças a Deus, uma saúde com a qualidade, melhor qualidade possível. Né? Enfim, eu acho que o impacto direto, né, numa situação dessa, e mostrei isso ao governador Alckmin, né, no sentido de o impacto vai ser muito grande. Então nós precisamos da ajuda, ele viu com a simpatia, né, esse pleito, essa sugestão, né, o governo está estudando, e é claro que, por enquanto, essa lei está suspensa pelo Supremo Tribunal, né, então, enquanto estiver suspensa, ela não aplica. Mas se aplicar hoje à noite, amanhã cedo, a gente já começa a perder, né? Vamos perder aí proporcionalmente, a gente perde meio ano, 15 milhões. Bom, vai chegar uma hora que vai aplicar, lógico. Vai chegar uma hora e vai aplicar. E a hora que ela for aplicada, então, tem que ter uma alternativa, uma solução que a gente entende que essa criação desse fundo emergencial aí vai compensar os municípios. E o Estado de São Paulo sai na frente, né? Dizendo que nós resolvemos a nossa questão da distribuição, da redistribuição, os cálculos dos royalties no Estado de São Paulo. Igor, pois não. É uma preocupação. Toda vez, embora advogado, mas eu sou sindicalista, ou seja, eu gosto de trabalhar discutindo, né, em conjunto as alternativas e os encaminhamentos. E fico extremamente preocupado quando quando a gente fica sabendo que determinadas questões estão na dependência de um tribunal. Por várias razões, porque embora a gente acreditando, a gente confiando na área jurídica, nos ministros, mas de qualquer maneira, esta é uma situação que deve ser discutida, resolvida pela parte política, pelo entendimento. Nós estamos num país, o pré-sal é Petrobras, o pré-sal é estatal, consequentemente, as discussões deveriam ser travadas dessa forma. E a gente vê, é claro que o governo do Rio está dependendo do seu interesse, está, mas por que não se discute a questão numa amplitude tal que nos leve a uma solução negociada e, consequentemente, planejada, prevista, para evitar esses problemas. Porque ficar na dependência de uma decisão de tribunal é algo assim terrível, na minha concepção. Terrível. Porque pode ser protelada, impedindo, inclusive, o andamento de investimentos, sempre numa sensação de insegurança e de incerteza. A gente fica perguntando, numa situação como essa, começando pelos 9 municípios da região metropolitana, passa pelo governo do Estado, e aí a gente fala no Legislativo Estadual, Legislativo Federal, e o peso do Estado de São Paulo, e aí entra a questão tecnológica também, e tem que ser especialistas a discutirem, de tal maneira que a situação seja resolvida por negociação. Ao passo que, da forma como é colocada, fica sempre na dependência de aparentando um favor, quando em verdade não deveria ser assim. É um ponto que mexe com a minha cabeça. Agora, desculpa, Edgar, essa lei ela vai favorecer praticamente todos os municípios do Brasil. Ela tem um ganho. Nós somos favoráveis a isso. Pré-sal, é uma renda nova, é um dinheiro novo, né, para o país e tal, mas não poderia quebrar esses municípios que já estão, né, com o planejamento. Quando a gente planejou o orçamento para 2014, né, a gente não tinha esse dado. Quer dizer, de uma hora para outra a gente acorda com uma novidade dessa, né? E tirar da onde? Cortar onde? Cortar o quê? E como explicar para a comunidade? Então, explicar o quê? Bom, eu acho que a gente tem que fazer isso que você falou, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Pedimos lá, o Rodolfo Amaral, inclusive quem fez o estudo para mim, confio no Rodolfo, acho que tem uma capacidade, uma qualidade de técnica para fazer um estudo daquela envergadura, e agora já apresentamos isso ao governador como uma solução, uma alternativa, que terá que passar pela Assembleia. A Assembleia Legislativa terá que votar, né? Conversei já com alguns deputados e o governador mandando para a Assembleia. Para esse ano eleitoral ainda dá ou acho que só para 2015? Dá. Acho que não depende, não tem essa informação, mas daqui a pouco acaba o ano eleitoral também, já
Deus quiser, vejo a hora de acabar. Luiz Guimarães, falar em orçamento aqui, como falou agora o prefeito Mauro Orlandini, né, eu tenho certeza que o orçamento para o turismo aqui de Santos é muito baixo, como é de todas as outras cidades, como é o do Estado, como é o da União também. Né? Com o advento da Copa do Mundo, com esses 30, 40 dias aí excepcionais que o país viveu, especialmente, claro, um evento grandioso como foi a Copa do Mundo, não teremos outro aqui tão cedo, tem uma Olimpíada mais focada no Rio de Janeiro, né? Mas um evento desse porte a nível nacional vai ser muito difícil a gente ter outro igual. Mas será que dá para dar uma alavancada aí no turismo como um todo aí do país? Não? O que você pensa? Não tenho dúvida. Assim, da mesma forma que eu entendo que Santos entrou no cenário turístico internacional com o Museu Pelé, eu não tenho dúvida que o Brasil também teve um ganho muito grande. A visibilidade que o país ganhou, você veja na última Copa aí a da África do Sul, né? A África do Sul experimentou também uma exposição aí fantástica, né? E o Brasil muito mais ainda pela diversidade, né? Como já disse o Uriel, nós somos aí um continente, uma diversidade cultural fantástica, né, uma riqueza incrível. Isso daí os estrangeiros que estiveram aqui e os veículos de comunicação puderam constatar. Então eu acho que foi muito positivo e é muito importante porque existem certas fontes de recursos, como o petróleo, por exemplo, né, que o Orlandini explanou há pouco, são fontes esgotáveis, né? E sempre suscetíveis a uma realidade de mercado. De repente descobre uma fonte de energia nova, aí o petróleo já não é tão valorizado, essa coisa toda. O turismo é a economia do terceiro milênio, né? Porque o lazer é a prioridade deste milênio. Cada vez as pessoas viajam mais, as pessoas descansam mais, passeiam mais. E é uma fonte de recursos muito interessante porque traz sempre um dinheiro novo. Você traz um dinheiro, divisas. Você traz um dinheiro que não estava aqui, é um dinheiro que veio de fora e passa a circular num ambiente onde esse turismo se deu. Então eu não tenho dúvida de que esse setor terciário, aí, prestando de serviços, especialmente turísticos, são muito importantes para qualquer economia contemporânea. E nesse sentido aí, acho que o Brasil acertou muito, de fato, promovendo o maior evento, né, do calendário mundial. Sem dúvida nenhuma, né? E claro que, como eu disse há pouco, né, não teremos outra Copa no Brasil em menos de 30, 40 anos, eu acho, né, Luiz? Acho que fica muito difícil, né? Aqueles que diziam, não, jamais teremos outra Copa no Brasil e tal, por causa das críticas que a FIFA faria, então eles também quebraram a cara, né? Porque a Copa foi a Copa das Copas mesmo, né? Estruturalmente, em termos de organização, essa coisa toda, fora do campo, foi mesmo, né? Agora, fica a abertura aí para uma nova Copa no Brasil, mas vai demorar muito tempo, né? Porque nós temos aí vários e vários países pleiteando pelo mundo afora, né? Outro evento desse vai ser difícil. Vamos para o intervalo? Nós vamos estar presentes para ver, né? Com certeza. Próxima, né? De algum lugar a gente vai assistir. Vamos para o intervalo e voltamos já já. De algum plano, né? De algum plano aí, né? Muito bem, a gente volta com o painel Regional Debates, recebendo aqui, como você está nos acompanhando, né, Mauro Orlandini, prefeito de Bertioga, também o nosso Uriel Vilas Boas e o secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães, né? Daqui a pouquinho a gente abre espaço para as perguntas, o telespectador entrando em contato com a nossa produção aqui, com a nossa equipe, nosso time aqui no painel Debates, né? E como estamos aqui com o secretário de Turismo, né, de Santos, o Mauro Orlandini, Bertioga também tem um viés muito importante nessa área. Temos algumas festividades acontecendo nesse período, né? É importante a gente sempre ressaltar, né? Já começou a festa da Tainha, né? Aliás, tem sido um sucesso aí. Tá o dobro do que eles planejaram, né, de acontecer, está acontecendo em termos da venda dos convites da festa da Tainha. 37ª edição. Tem o Camarão todo mundo também, sabe. Depois, né? Depois esse mês é a festa da Tainha. Vai até agosto é o Camarão. Dia 3 de agosto vai a Tainha. E depois, todos os finais de semana de agosto, é festa do Camarão. Até 3 de agosto é da Tainha, depois começa do Camarão. Isso. O Camarão é muito bom, eu recomendo. Eu vou te falar uma coisa, entre uma e outra, eu fico com as duas. Com as duas? As duas são muito boas. Aliás, convidar, né? Convidar vocês, convidar nossa comunidade aqui da região
né, para ir lá saborear. Com certeza não se come aquela tainha em lugar nenhum, viu, Luiz? Realmente é muito gostosa, fazem muito bem. E como a gente falou, Orlandini, com o advento da Copa do Mundo, a passagem da Copa do Mundo, já foi feito aí o balanço da FIFA, outros inúmeros balanços serão feitos aqui, o Luiz Guimarães fez aqui o da cidade de Santos, com certeza o pessoal em Guarujá, a prefeita Maria Antonieta, enfim, o Secretaria de Turismo está fazendo lá o balanço, ou já fez também, a passagem da seleção da Bósnia, que foi mais curta, né, do que as seleções aqui de Santos, a Bósnia foi embora depois da primeira fase, Estado de São Paulo, o país inteiro, o Brasil inteiro vai fazer, o presidente Dilma se manifestou ontem, ou anteontem, né, segunda-feira, uma reunião lá do Ministério, que o Brasil fez a Copa das Copas, acho que ela até tem razão nisso. A gente sempre se preocupa aqui, é um debate que já vem a longo prazo, né, que é o nosso turismo regional, né? As cidades linkadas, organizadas, produzindo eventos, enfim. Como é que você vê isso? Estamos avançando, não estamos? Sem dúvida, sem dúvida. Não, explique aí pra gente. É nítido, eu acho que é nítido, principalmente o intercâmbio entre nós, entre as cidades, né? A gente tem feito algumas programações em que acontecem conjuntamente, né? Guarujá, Bertioga, Santos, né? Estaremos agora lá recebendo lá, que se hospedarão em Bertioga, uma delegação, não me lembro qual é o país, que vem para a questão do folclore, né? Virão para se apresentar aqui em Santos, estarão hospedadas lá em Bertioga. Então eu acho que essa parceria, né? Nós temos lá a Prodesan, que é um local, né, ficou como o nome Prodesan, que é uma área, tem um alojamento lá onde a gente fica, onde a gente recebe os policiais na época de temporada. Então, numa parceria com a Prefeitura de Santos, vamos estar recebendo esses jovens, principalmente, que estarão fazendo esse intercâmbio cultural, né? Então, eu acho que essa parceria, esse diálogo, essa amizade entre os prefeitos, né? Eu digo, a região metropolitana da Baixada Santista é a primeira região no Brasil legalmente, oficialmente criada, né? Tinha São Paulo, mas não existia no papel. A primeira região metropolitana criada no papel, legal, foi a região da Baixada Santista. 1996. Né? 96, mas ela desde 93, 92, nós tínhamos ganho uma eleição, a eleição, né? Em 92, a gente já fazia reuniões entre os prefeitos antes de tomarmos posse, né? E falávamos da questão da região metropolitana. Os prefeitos, 9 prefeitos, estavam com o salto igual. Éramos iguais, né, naquele momento, os prefeitos não tinham a arrogância de um aqui e outro ali, e essa igualdade, essa condição, né, fez com que a gente se desse as mãos e criasse efetivamente a região metropolitana, que depois serviu de exemplo para Campinas, serviu de exemplo para São Paulo, né, outras regiões estão aparecendo, a exemplo da região metropolitana da Baixada Santista. Fundamentalmente, porque nós nos entendemos, houve uma igualdade, uma consciência coletiva, né, no caso regional, para que a gente desse as mãos e construísse efetivamente essa região. E está dando fruto. Está dando fruto. Nós tivemos aí em Brasília, fizemos lá um trabalho junto ao Michel Temer, né, como o vice-presidente da República, para a inclusão. Essa vinda da presidente Dilma aqui, fazer esse anúncio, ele se deu especificamente porque os 9 prefeitos estivemos em Brasília com o Michel Temer, né, e pleiteamos que a nossa região, por não ter a sede, o município sede de Santos, não ter 700 mil habitantes, ela estaria fora. E nós tivemos a inclusão da região. Por quê? Somar força, estar de mão dada. Então esse trabalho conjunto regional dá um resultado. Foi um dos melhores exemplos dessas 2 décadas aí, né, de união realmente metropolitana. É verdade, esse projeto. Tem um resultado. Agora, Edgar, não resta dúvida, sabe que repercute para... No turismo, cada vez mais, o destino ele é regionalizado, né? Quem pensa em termos de turismo localmente, está errado. Sucumbe. Porque o turista, ele não enxerga dessa forma localmente. Ele enxerga sempre regionalmente. Você vê, por exemplo, cito como exemplo Fortaleza, a pessoa fala, eu vou a Fortaleza. Mas na verdade a pessoa chega lá em Fortaleza, fica 2 dias, 1 dia,
aluga um carro e viaja aí 300 quilômetros, né, para ir numa praia, outra praia do Ceará. Só o Beach Park, por exemplo, está a quantos quilômetros de distância? Uma distância enorme, né? Agora, no caso aqui, isso acontece de fato, né, as cidades da Baixada. E eu vi por exemplo, eu comentei que nós tivemos muitos colombianos, né, na cidade. E os colombianos, eles estavam hospedados em Guarujá, né? Assim como eu vi várias pessoas da delegação da Costa Rica indo várias vezes almoçar no Guarujá, ou indo à Praia Grande, a Bertioga. Né? Porque as pessoas... Porque uma cidade só, ela se esgota em si, né? Em 2, 3 dias. Se você permanece aí uma semana, você quer conhecer atrativos diferentes. E o que eu sempre digo é o seguinte, o que nos une são as nossas diferenças. Diversidade. Né? Cada cidade, ela agrega um valor ao produto diferente. Né? Isso daí é que torna realmente a região muito rica. Mas me chama a atenção, quando a gente vê Gramado, no Rio Grande do Sul, tem aquela festa, parece-me de cinema, se não tenho certeza. Festival de Cinema em julho, agosto, né? Paraty tem Festa da Cultura. Literatura. Né? Literatura. Campos do Jordão, em Festival julho, de Inverno. Festival de Inverno. O que poderia caracterizar a nossa região? Porque nós temos a Festa da Tainha lá em Bertioga, que é algo que chama a atenção. Porque realmente o Edgar falou uma coisa muito importante, que é a caracterização, o peixe e em seguida o camarão na moranga. Então, nesse caso, os municípios da região metropolitana já avaliaram, e aí falo com o secretário de Turismo, a possibilidade de ter alguns fatos que caracterizassem a região, dividindo, não é somente uma cidade que vai mexer com isso. Porque a gente volta e meia fala nessa questão, é que, por exemplo, em Santos, qual é o prato que caracteriza a cidade? Não se sabe. Fala-se aí na Meca, né? Mas não colou muito, né? Não colou muito. A Meca Santista. Então, até onde seria possível, não falar apenas na comida, mas a gente pensar em algumas questões na cultura, porque nós temos uma experiência muito grande de cultura, e se cada município tivesse um fato que caracterizasse uma época do ano, isso não atrairia o turismo com muito mais frequência? Não resta dúvida. Não resta dúvida. Isso é um objetivo realmente a ser perseguido. Regional. Mas eu acho que, sabe, em turismo acontece uma coisa curiosa. Você tem que explorar o que você tem, né? E muitas vezes o que você não tem. Né? O melhor exemplo anualmente vão milhares de pessoas visitar a floresta de Sherwood, na Grã-Bretanha, e quando Robin Hood nem existiu, né? Uma lenda. Então, tem disso. O parque de Harry Potter agora na Universal. Pois se você tem, você explora. Se você não tem, você cria. Né? E graças a Deus, no caso, por exemplo, de Santos, nós temos aí algumas coisas ainda a serem exploradas de fato, como, por exemplo, o café. Né? Nosso governo aí tem a intenção, nós vamos ainda trabalhar no sentido de tentar fazer aí um festival internacional do café. E esse é um evento, por exemplo, que pode se estender para toda a região. Agora, eu me preocupo muito sempre com os equipamentos, sabe, Uriel? Eu acho que o que alimenta o turismo são duas coisas, são atrações e equipamentos. Atrações, festivais, coisas como essa que você falou. Né? Eu gosto muito da questão dos equipamentos, que é aquela coisa que não termina. Né? Então, como, por exemplo, o Museu Pelé, como o Museu Vivo Internacional de Bondes, né? Que são aquelas máquinas com capacidade de produzir turismo o ano inteiro, todos os dias. Né? Eu gosto disso porque são coisas que você não fica na dependência aí do tempo, do clima, da sazonalidade. Né? Mas é exatamente esse aspecto, porque se nós pensarmos apenas nas férias,
né, só época de férias ou fins de semana prolongados, nós teremos apenas então somente os turistas que vêm de São Paulo, descem a serra, passam alguns momentos, né, não vou dizer nem dias, e não há a repercussão que aí eu falo no aspecto social, porque você está criando emprego, e no aspecto econômico, porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Você fala tipo Oktoberfest. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, sempre. Eu estou falando isso, não é um desafio, nem um desabafo. Estou apenas fazendo uma colocação, uma curiosidade, eu gostaria de sentir isto, porque nós temos um potencial muito grande em termos de região metropolitana. Não estou me falando este ou aquele município. E já começando dizendo que Bertioga está privilegiada quando fala a festa da tainha. Quer dizer, a gente coloca na agenda, olha, essa época do ano é Bertioga. Vamos até lá, porque lá tem uma tainha deliciosa, é uma festa deliciosa. Então, se a gente tivesse essas referências, porque as pessoas passam quantos dias em Gramado, quantos dias em Paraty, quantos dias em Campos do Jordão, isso é uma referência. E consequentemente, a gente teria. E aí eu coloco aquela outra questão também da preparação da mão de obra. Quando você vai num país da Europa, você encontra a pessoa falando o idioma do país e um outro idioma. Isso é um hábito que tem na Europa. Se bem que lá a gente caracterizaria que lá são estados, né? É um continente com estados, né? Porque são estados pequenos, se você atravessar a fronteira e não souber falar outra língua, você se perde. Então a gente gostaria, fica essa questão assim em aberto, porque nós temos todo esse potencial a ser aproveitado, estimulado, fazer as pessoas participarem, discutirem, debaterem. Nós temos 40 mil estudantes universitários na região. É muita gente. A universidade é a referência para o debate, para a pesquisa, para a gente crescer. É uma colocação que eu faço. Uriel, posso? Ou não? Uriel, eu fiz 2 cursos de turismo em Palma de Maiorca, na Universidade de Baleares. Olha só. E o que acontece lá? Você atravessa a ilha inteira, Palma de Maiorca é uma ilha, você atravessa a ilha inteira para visitar uma fábrica de licor. Uma atração turística. Eles não têm, além da beleza natural e tal, mas eles não têm potencialidade. O que acontece com a nossa região? Nós temos um excesso, eu digo sempre que atrapalha o turismo na nossa região, é o excesso de potencial. Bertioga tem o primeiro forte do Brasil, Bertioga tem trilhas, Bertioga tem cachoeira, Bertioga tem 4 rios maravilhosos, Bertioga tem uma participação na história, tá certo? Agora aumenta mais, né? Porque agora foi canonizado Padre Anchieta. Posso falar sobre isso? Opa! Padre Anchieta, que agora é São José de Anchieta, né? Ele viveu aqui na nossa região, né? Viveu bastante em Bertioga, Guarujá, o canal, ele conviveu muito com os índios dessa região e que agora foi canonizado. Bom, o que o Vaticano viu no Anchieta? Alguns milagres, mas basicamente o exemplo de um homem, né? De um ser que cumpriu com a determinação, com a missão que Deus deu a ele, de ser bom, de pacificar. Então ele foi o maior pacificador, ou seja, a pessoa que mais cumpriu com a bondade, compreensão, tolerância. Ele foi uma pessoa tal. E eu falo, outro dia eu estava falando para a Tuneta isso, né? A gente está fazendo alguns projetos juntos, né? Com essa questão do Anchieta, e a gente falava isso. Nós temos que aprender com o exemplo do Anchieta a ser humilde, a dialogar, a ter tolerância quando necessário, né? Que a gente há de ter essa compreensão e ela pode nascer aqui, né? Eu acho que é mais um item para a nossa região, né? Então eu vejo assim, às vezes eu brinco com o pessoal do turismo lá, nós temos uma potencialidade muito grande, né? E muitas vezes a gente acaba até se perdendo. Se tivesse só uma pedra que pisou lá, ou teve nos pés da princesa tal, era aquela pedra que era tudo. Como a gente tem trilhas, cachoeira, forte, toda essa potencialidade, cada município nosso tem, né? Fica difícil você falar, é uma coisa que é pronta, né? Agora, em termos de gastronomia, eu acho que a região e cada cidade está se desenvolvendo, né? Tá buscando isso em cada cidade. Ó, vou lhe dar uma sugestão. Opa! Não, uma sugestão. Agora ficou bom. Quem sou eu? Professor de turismo em Palma de Maiorca. Somos todos aprendizes depois dessa. Não, falei ó, assim. deixa eu falar uma coisa assim. Eu acho que a questão do ecoturismo e turismo de aventura, né? Realmente Bertioga tem um potencial incrível.
né? E eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo isso, sabe? O que eu puder estar sempre contribuindo nesse sentido. Agora, o que eu queria sugerir é o seguinte: eu vivo essa experiência na própria pele. Eu tenho uma filha, Beatriz, de 5 anos de idade, né? E às vezes eu procuro um destino para ir com ela, passar 5 dias, uma semana, tal. Você tem algumas opções aí pelo interior, né? E você tem boas opções no Nordeste, né? Então, por exemplo, Praia do Forte, tem um resort lá que a minha filha adora, que é um resort muito preocupado, muito comprometido com a criança. Aí você pega, vai e compra um pacote, né? Você tem que ir para São Paulo, né? Aí pega o avião, desce em Salvador e tal, para chegar no resort. Você chega no resort, fica 5 dias lá, você nem olha para o mar, você fica confinado dentro do resort, né? E eu vejo que muitos paulistas frequentando esses resorts. Ora, Bertioga tem uma área riquíssima, incrível. Quando pesquisadores aí de mercado me consultam sobre a questão da hotelaria aqui na região, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que o melhor negócio seria, em Bertioga, fazerem um resort voltado para o turismo de aventura e as crianças. Porque não há paulista, onde está o maior PIB brasileiro, sabe, que não venha para esse resort, ao invés de estar indo até a Bahia. Não precisa ir até a Bahia, porque o resort ele se basta, né? Tem aquele complexo 40 todo, minutos o cara está aqui. 40 minutos. 50 minutos. Você gasta menos, né? Muito mais fácil até para deslocamento da criança. Eu acho que é um potencial incrível aí. Muito bem, está dada aí a sugestão que nós vamos colocar em debate em outras oportunidades, recebendo novamente aqui o prefeito Mauro Landini, prefeito de Bertioga, né? Obrigado por estar com a gente, até uma outra, viu, Landini? Foi rápido, Tá né? bom. Tudo que é bom dura pouco, Edgar, né? Obrigado eu. E fica o convite, não, convocação, né? Convite não, a intimação para vocês irem lá experimentar Legal. a tainha e confirmar para o telespectador, né, o quanto esse prato é saboroso. Sem dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez também ao Orlandino, ao Uriel Vilas Boas, obrigado ao secretário de Turismo de Santos, secretário Luiz Guimarães, a você que acompanhou a gente. Painel Debates, você sabe, né, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, 8 da noite tem a reprise e um pouquinho mais na frente, às 22 horas do Painel Regional. Obrigado, tchau.